Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero sim que vocês estejam todos bem, estejam ótimos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Canal Débora G. Miller. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra de Deus. No último vídeo, a gente terminou o livro de Levítico. E nós vamos iniciar aqui em Números. Eu estava usando essa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida. Só que a letra dela é bem pequenininha, gente, ó. Tá embaçando as minhas vistas. E chegou essa outra Bíblia de King James, 1611. Teve algumas pessoas, eu vi alguns canais aí, os irmãos falando que essa Bíblia é boa, porque é mais fácil, as palavras têm o mesmo significado, mas é de mais fácil entendimento. Então eu vou começar a ler nela. Eu percebi que as letras são maiores, um pouco maiores do que a outra. E o interessante dessa Bíblia, que no final dela, gente, ó, aqui tem todas as palavras, você tem que, ó, você procura, você acha o capítulo onde tá, o versículo, tudo, é a mesma palavra, o significado. E muito boa. Eu gostei por causa disso, pode outras coisas. E eu estava lendo aqui, ela é mais de fácil entendimento, sim. As palavras são as mesmas, mas são mais simplificadas. Então, gente, e nós vamos iniciar aqui em Números, que é o quarto livro de Moisés, chamado Números. Chegou hoje, fiquei muito feliz quando o rapaz me chamou. Isso aqui é mais uma comprinha da Shopee. Então, sem muita conversa, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom, sejam todos bem-vindos e bora para a leitura da Bíblia. Vou tirar meu óculos, que eu prefiro ler sem óculos, parece que fica melhor. Vamos ver aqui, deixa eu ver se vai ficar melhor. Parece que por essa daqui é melhor com óculos. A outra já ficava ruim, porque as letras eram muito pequenininhas, minúsculas. Então, sem muita conversa, para leitura. Ó, e o quinto livro, ou quarto livro, que chama-se Números, inicia assim. Primeiro de Números. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois que eles saíram da terra do Egito, e dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, todos os homens, cabeça por cabeça, com 20 anos de idade ou mais, todos os que estiverem capacitados para sair à guerra em Israel. Tu e Arão os contareis segundo seus exércitos, e convosco estará um homem de cada tribo, ou cabeça da casa de seus pais. Esses são os nomes dos homens que estarão convosco: da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedasur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizer, filho de Amissadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os eleitos da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças de milhares em Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens, designados por seus nomes, e reuniram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade ou mais, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Ele os contou no deserto de Sinai. E os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simeão, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, cabeça por cabeça, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra.
Os que foram contados da tribo de Simeão eram 59.300. Dos filhos de Gade, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Gade eram 45.650. Dos filhos de Judá, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Isacar, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Isacar eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Zebulon eram 57.400. Dos filhos de José, especificamente dos filhos de Efraim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Manassés, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Manassés eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, por suas gerações, segundo as suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra, os quais foram contados da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Asser, por suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Asser eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, ao longo de suas gerações, segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais, conforme o número de seus nomes, a partir de 20 anos de idade, ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra. Os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Esses são os que foram contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, sendo 12 homens, cada um deles pela casa de seus pais. Assim foram contados todos os filhos de Israel, de acordo com a casa de seus pais, com 20 anos de idade ou mais, todos os que eram capacitados para sair à guerra em Israel. Todos os que foram contados eram 603.550. Todavia, os levitas, de acordo com a casa de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem incluirás a soma deles entre os filhos de Israel, mas porá os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre todas as coisas que pertencem a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e o administrarão e acamparão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão. E quando o tabernáculo for fixado, os levitas o montarão, e o estranho que se aproximar dele morrerá. E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada homem junto ao próprio acampamento, e cada homem junto à sua própria bandeira, segundo seus exércitos. Porém, os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas ficarão encarregados do tabernáculo do testemunho. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. 2. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo:
Cada filho de Israel armará a sua tenda junto à sua própria bandeira, com as insígnias da casa de seus pais, ao redor do tabernáculo. Da congregação armarão suas tendas. E do lado do oriente, o lado do sol nascente, armarão suas tendas os da bandeira de Judá, segundo os seus exércitos. E Naasson, filho de Aminadab, será o capitão dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles eram 74.600. E a tribo de Isacar acampará próximo a ele. E Natanael, o filho de Zuar, será o capitão dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles eram 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será o capitão dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados deles serão 57.400. Todos os que foram contados no acampamento de Judá eram 186.400, segundo os seus exércitos, e esses marcharam primeiro. No lado sul estará a bandeira de Ruben, segundo os seus exércitos, e o capitão dos filhos de Ruben será Elisur, o filho de Zedeur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 46.500. E ao seu lado acampará a tribo de Simeão, e o capitão dos filhos de Simeão será Zelumiel, filho de Zurizadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 59.300. Depois a tribo de Gade, e o capitão dos filhos de Gade era Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que foram contados dele eram 45.650. Todos os que foram contados no acampamento de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos, e esses marcharão na segunda fila. A seguir partirá o tabernáculo da congregação com o acampamento dos levitas, no meio do acampamento. Vamos ver quantos minutos? Vamos ver. Da mesma maneira, como acamparam, também marcharão cada um em seu lugar, segundo as suas bandeiras. No lado do ocidente estará a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus exércitos. E o capitão dos filhos de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. E o seu exército e os que foram contados deles eram 40.500. E ao seu lado estará a tribo de Manassés. E o capitão dos filhos de Manassés será Gamaliel, o filho de Bedazur. E o seu exército e os que foram contados deles eram 32.200. A seguir virá a tribo de Benjamim, e o capitão dos filhos de Benjamim será Abidã, filho de Gideone. E o seu exército e os que foram contados deles eram 35.400. Todos os que foram contados no acampamento de Efraim eram 108.100. 108.100, segundo os seus exércitos, e marcharão na terceira fila. A bandeira do exército de Dan estará no lado norte, ao lado de seu exército, e o capitão dos filhos de Dan será Alezer, filho de Amissadai. E o seu exército e os que foram contados deles eram 62.700. E a seu lado acampará a tribo de Asser, e o capitão dos filhos de Asser será Pagiel, filho de Ocrã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 41.500. A seguir virá a tribo de Naphtali, e o capitão dos filhos de Naphtali será Aira, filho de Enã. E o seu exército e os que foram contados deles eram 53.400. Todos os que foram contados no acampamento de Dan foram 157.600. E esses marcharão na última fila com as suas bandeiras. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Porém, os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel assim fizeram, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim acamparam ao lado de suas bandeiras, e assim marcharam, cada um segundo suas famílias, de acordo com a casa de seus pais. 3. Estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para ministrar o sacerdócio. E Nadab e Abiú morreram perante o Senhor,
quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar ministraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze a tribo de Levi e apresenta-os perante o sacerdote, Arão, para quem possam servir. E cumprirão as suas obrigações, e as obrigações de toda a congregação diante do tabernáculo da congregação, para fazer o serviço do tabernáculo. E cuidarão de todos os instrumentos do tabernáculo da congregação, e cuidarão dos filhos de Israel, para realizar o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e seus filhos, eles lhes serão dados de entre os filhos de Israel. E nomearás Arão e seus filhos, e eles exercerão as funções sacerdotais. E o estranho que se aproximar morrerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel. E os levitas serão meus, porque meus são todos os primogênitos, porque no dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto humano como animais, e serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto Sinai, dizendo: Conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, conforme as suas famílias. Contará todos os homens com idade igual ou superior a um mês. E Moisés contou segundo a palavra do Senhor, como ele ordenara. Estes eram os filhos de Levi, por seus nomes, Gerson, e Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, por suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate, por suas famílias, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, por suas famílias, Mali e Muzi. Esses são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas, e a família dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersonitas. Os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens de idade igual a superior a um mês de idade. Os que foram contados entre eles eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparam atrás do tabernáculo, do lado do ocidente. E o capitão da casa do pai dos Gersonitas será Eliasaf, o filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gerson no tabernáculo da congregação será o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta e a cortina para a porta do tabernáculo da congregação. E as cortinas do átrio e a cortina para a porta do átrio, que está do lado do tabernáculo e ao redor do altar. E também as suas cordas para todo o serviço. E de Coate era a família dos Amramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas. O número de todos os homens com idade igual ou superior a um mês era 8.600, cuidando da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do sul do tabernáculo. E o capitão da casa do pai das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles deverão cuidar da arca e da mesa, e dos castiçal, e dos altares, e dos utensílios do santuário com que servem, e a cortina, e todo o serviço. Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, será capitão dos capitães, dos levitas, e supervisor do que terão o cuidado do santuário. De Merari era a família dos Malitas, e da família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. E os que foram contados entre eles, segundo o número de todos os homens com idade igual ou superior a um mês, eram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. E eles acamparão do lado norte do tabernáculo. E sobre a custódia e cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, e os varais, e as colunas, e a base, e todos os seus utensílios, e todo o seu serviço. E a coluna do átrio ao redor de suas bases, e suas estacas, e as suas cordas. Mas os que acampam diante do tabernáculo, no lado oriental, diante do tabernáculo da congregação, no lado oriental, Moisés e Arão e seus filhos manterão a guarda do santuário, para o cargo dos filhos de Israel. E o estranho que aproxima morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por ordem do Senhor, segundo suas famílias,
Todos os homens com idade igual ou superior a 1 mês eram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, com idade igual ou superior a 1 mês, e toma o número de seus nomes. E tomarás os levitas para mim. Eu sou o Senhor, no lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. E o gado dos levitas no lugar dos primogênitos entre o gado dos filhos de Israel. E Moisés contou, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos pelos números de nomes, com idade igual ou superior a 1 mês. Dos que foram contados, somaram 22.273. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma os levitas no lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel e o gado. Porque não é, meu zóio está embaçado. E o gado dos levitas no lugar do gado de Israel. E os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E para aqueles que serão resgatados dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que são em maior número que os levitas, tomarás por cabeça 5 shequels, segundo o shequel do santuário os tomarás. O shequel é 20 geras. E darás a Arão e seus filhos o dinheiro, com o qual o número deles será resgatados. E Moisés tomou o dinheiro do resgate daqueles que eram em maior número que eles, que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele tomou o dinheiro, 1.365 shequel, segundo o shequel do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos que foram resgatados a Arão e a seus filhos, segundo a palavra do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. 26 minutos. Gente, eu vou parar por aqui, porque os capítulos aqui são muito extensos, são longos e são bem grandes. E vai ficar muito longo o vídeo. O 4 aqui mesmo vai até, deixa eu ver aqui, até o versículo 49. São bem extensos os capítulos, são grandes. Então, eu vou parar aqui eu fiz a leitura dos 3 primeiros capítulos de Números. Depois a gente inicia aqui no 4. Então, vamos parar aqui. Pelo que a gente vê aqui no início de Números, é um censo, vai-se dizer que é o primeiro censo. É onde Deus manda Moisés separar por cabeça, pelas tribos, as 12 tribos de Israel. Então, gente, essa é a nova Bíblia. Vou começar a ler essa aqui. Essa daqui é muito pequenininha, mas é muito boa também. Eu gosto muito dessa daqui. Eu ia ler por essa, mas chegou essa aqui, então é essa. Então, gente, eu espero que vocês estejam acompanhando a leitura da Bíblia, que vocês gostem. E quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha. Vamos junto conhecer mais a palavra de Deus. Não venho aqui falar de religião, eu venho falar da palavra, que salva. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, um beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima leitura da palavra de Deus, se assim Ele nos permitir.